Timothy Keller, pastor e autor cristão norte-americano, ele diz num livro dele chamado Falsos Deuses o seguinte: se procurarmos em alguma criatura o sentido, a esperança e a felicidade que só o próprio Deus nos pode dar, ele acabará por não conseguir nos dar, deixando os nossos corações despedaçados. De fato, tudo aquilo que nós mais desejamos na vida só poderá ser realmente alcançado quando o buscamos em Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tiago Balestrace, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. O Salmo 37 traz uma reflexão sobre a sabedoria, com ênfase no contraste entre o ímpio e o justo. É interessante que esse salmo ele deixa muito claro como é temporária a alegria dos ímpios. O salmista Davi escreve, Salmos 37, 4, o seguinte verso: busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Muitas vezes nós nos sentimos frustrados porque nós depositamos em pessoas e em coisas a nossa razão de viver. Nós só vivemos felizes porque temos algo. Nós só vivemos felizes porque temos alguém. Na verdade, a nossa alegria, a Bíblia nos mostra que o sentido da vida, que a alegria verdadeira e esse senso de realização pessoal, eles só podem ser satisfeitos em Deus. Por quê? Porque Deus nos fez para o seu propósito. Deus nos fez para um propósito que nasceu no seu coração e Deus conhece o nosso coração. Então, no Salmo 37, existe uma resposta para nós acerca de certos questionamentos que muitas vezes nós fazemos a Deus. Quantas vezes nós não falamos isso com Deus? Quantas vezes você que está me ouvindo agora não virou para Deus e fez algumas dessas perguntas que eu vou te mostrar agora? Diz assim, a primeira pergunta que eu coloquei é: por que Deus permite que os perversos prosperem? A segunda pergunta é: será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos pelos injustos? Porque muitas vezes, quanto mais longe de Deus o ímpio estiver, mais feliz parece ser a sua vida. Será que Deus não faz diferença entre o justo e o perverso? Será que realmente Deus está no controle de tudo, já que a maldade sempre parece prevalecer? Será que Deus não se importa com o que os homens fazem nessa terra? O Salmo 37, ele responde de forma extraordinária cada uma dessas questões que eu coloquei para você agora há pouco. E todas as respostas que você encontra no Salmo 37, ela sempre vai apontar para a soberania de Deus. Quando nós pegamos, por exemplo, esse verso que eu li, que é o verso 4, nós verificamos que se nós depositamos nele a nossa confiança, Deus pode transformar as nossas vidas ou nos transformar em pessoas realizadas e felizes. Se nós depositamos em alguém ou em alguma coisa a nossa confiança, certamente nós vamos nos decepcionar em algum momento. Então, para eu entender um pouquinho como que eu encontro o sentido e satisfação no Senhor, a palavra de Deus já nos diz o seguinte: buscai em primeiro lugar
as coisas do reino de Deus, ou o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a busca por realização nos lugares errados certamente gerará decepção no nosso coração. E uma outra coisa que nós precisamos é orar e entregar a Deus os nossos sonhos e os alvos que nós temos na nossa vida, né? E aí, certamente, o Senhor trará o melhor para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, Isaías 1,19. Então nós temos o melhor dessa terra já no Senhor. E se nós obedecermos a sua voz, se nós ouvirmos a sua voz, se nós seguirmos os caminhos que Ele tem para nós, certamente não nos decepcionaremos, mas receberemos o melhor para nós. Muito interessante isso. Então, nós temos que buscar em primeiro lugar ao Senhor, entregar a Deus os nossos sonhos e os alvos da nossa vida. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, porque somente Ele pode renovar e restaurar a nossa esperança. Nós precisamos encontrar na Bíblia a palavra de Deus, inerrante, imutável, infalível, a chave para obtermos as respostas que nós procuramos. Não vamos encontrar respostas nas pessoas, vamos encontrar respostas na palavra de Deus. Pessoas podem ser usadas para nos entregar a palavra de Deus. E aí sim, o mérito não é de alguém, o mérito é de Deus. Então precisamos encontrar em Deus a resposta que nós procuramos. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é uma fonte inesgotável. Então nela nós temos tudo o que precisamos. E com Jesus, Deus concede a nós todas as bênçãos. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor correrá atrás de nós. Então nós precisamos entender isso. Sem o Senhor, sem a sua presença, nós nunca, jamais nos sentiremos completos e felizes. É por isso que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Nele somos completos e somos felizes. Nele nós encontramos a alegria, nós encontramos a paz que nós precisamos para a nossa caminhada. Eu quero orar por você, querido, para que você mude o olhar, mude a sua expectativa, saia dos homens, saia das pessoas e deposite no Senhor. Quando você faz isso, Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Quero orar por você agora. Se você puder, feche os seus olhos. Se você não puder, pelo menos me escute, mas nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque só em Ti nós podemos encontrar alegria plena. Tantas vezes nós nos decepcionamos, nos sentimos frustrados por termos confiado em pessoas, em coisas ou até em nós mesmos. Então, Senhor, nos perdoa por buscar a felicidade em pessoas que são tão limitadas e não no Senhor, que é ilimitado. As coisas passageiras dessa terra jamais podem satisfazer os desejos do nosso coração, Senhor. Mas o Senhor, sim, o Senhor pode todas as coisas. Portanto, Deus, molda-nos e nos enche da alegria pura e verdadeira, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Receba alegria, receba a alegria pura e verdadeira do Senhor. Em nome de Jesus, que a tua família seja abençoada, que a tua vida seja abençoada. Fique em paz
e até o nosso próximo devocional. Deus te abençoe.